Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo. Nós estamos concluindo o capítulo 9, né? Que é dedicado, né, ao conhecimento de Brahman, e em seu finalzinho, né, nos últimos versos, está exaltando a devoção, né, a glória da devoção. Lord Krishna exalta a glória da devoção e o fato de que a devoção não é realmente um caminho independente, mas é uma atitude religiosa e espiritual que pode ser praticada qualquer que seja o estágio de desenvolvimento de cada um de nós. Então, a gente pode dizer que a devoção, ela conduz a moksha, o autoconhecimento ao moksha. Por quê? A devoção é uma atitude indispensável para aqueles que querem chegar ao autoconhecimento e moksha. Então, a gente pode dizer, a gente ouve aqui, a devoção vai te conduzir, porque sem esta atitude religiosa e espiritual, na qual a gente reconhece o Criador, né, aquele poder, aquela inteligência suprema que nos concede a vida e que rege, né, governa todas as funções no micro level, né, no nível micro, né, tá fazendo tudo eu fico assim realmente espantado de algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que estão em associação mais próximas de mim, que me ligam, que têm um autoconhecimento, mas ainda assim não aceitam o fato de que eles deveriam agradecer por essa inteligência suprema que está concedendo a vida, concedendo as escrituras, concedendo o guru, concedendo, né, a regulação, né, o regulamento de todas as nossas funções autônomas, né, fisiológicas. Então, a gente tem isso, essa inteligência que nos permite estar aqui, e as pessoas têm dificuldade de compreender a importância, né, da devoção, né, a gratidão pela oportunidade, como eu digo de novo, né, um nascimento humano com um determinado punha espiritual que nos permite chegarmos ao Vedanta Brasil, às escrituras, no autoconhecimento, né? E tudo isso foi originado da onde? Dessa inteligência suprema, o Ishwara. Ah, mas é um Ishwara aparente. Sim, é um Ishwara aparente que serve ao propósito de projetar e sustentar o Jagata aparente, de modo que o Jiva aparente possa compreender a sua natureza absoluta, que só pode ser capturada dentro do aparente, porque só no aparente existe a dualidade conhecedor-conhecido, experienciador-experiencido. Então, por que é tão difícil as pessoas compreenderem a importância desta atitude, né, de devoção tão exaltada no capítulo 9 do Gita, né? Ela se desdobra em dois modos, né? A gente tem esse sentimento oferecendo as nossas ações com espírito de gratidão, um espírito de doação e reverência, né? E aí a gente recebe aquilo que é, né, como graça do Senhor, como prasad. O que é a graça do Senhor? É o sistema, o Ishvara, são as leis, fundamentalmente são as leis do karma. A gente recebe porque a gente compreendeu que isso aqui é uma estrutura desenhada inteligentemente, no qual existem leis para tudo, existem até mesmo as leis religiosas e espirituais, né? A gente não cresce por acaso, a gente não recebe, não nasce, né, em condições muito favoráveis, no nascimento, né, super punya espiritual. Não é uma loteria que existe aí numa outra dimensão, né? É tudo um sistema meritocrático que depende do nosso esforço pessoal, né?
Então, esta é a beleza, é a importância, a glória da devoção. E a devoção é o quê? É simplesmente um sentimento de apreciação, gratidão, reverência por essa inteligência suprema que projeta isso e que nos permite uma existência aparente, mas que tem um elemento de realidade nesta aparência, o complexo corpo, mente e sentidos. O que é a realidade que existe dentro do âmbito desta aparência corpo, mente, sentidos? É a consciência, o adistana, o pano de fundo, o substrato deste jivati, o substrato de Ishvara, o substrato do inteiro Jagat, né? Então, onde quer estejamos, a devoção é sempre disponível para nós, e no âmbito do Vedanta você não se torna realmente um indivíduo elevado espiritualmente, rejeitando a compreensão do que seja Ishvara e o sentimento de gratidão, né? Que acompanha a vida de todos os grandes Mahatmas, né? Eu já falei extensivamente sobre a importância desta gratidão, desta devoção no hábito de purificar mais rapidamente o corpo. Por quê? A devoção é importante porque sem esta compreensão deste princípio incrivelmente inteligente, né, que nos concedeu a vida e que nos sustenta de momento a momento, sem a compreensão de Deus como a totalidade, todos os fatores, Daivan, sem compreender que eu não tenho controle, porque eu posso tentar antecipar alguns fatores do campo, né, no sentido de obter coisas favoráveis, sem compreender essa totalidade, o que que acontece com o indivíduo? Ele desenvolve vaidade e arrogância. Não é assim, Marinéia? Todo materialista é vaidoso e arrogante. Ele acha que ele está cheio de materialismo espiritual. O mundo espiritual é cheio de materialismo. Materialismo espiritual, materialismo sagrado, materialismo religioso também, né? Então, o ego ele só vai realmente assumir as suas devidas proporções, né? E se purificar deste sentimento, né? De arrogância, de vaidade, de que eu sou o cara, eu consigo, eu não preciso de Ishvara, eu não preciso de devoção, eu não preciso ser grato a nada, entendeu? Eu sou a consciência. Isso é um grande erro. A vaidade do ego permanece ali, entendeu? Impedindo, bloqueando uma purificação que é fundamental para que o indivíduo possa realmente colher os frutos do autoconhecimento. Você entende, Betânia? Dayananda disse uma vez, muito lindamente, a sabedoria é buscar ajuda quando você necessita dela. E a arrogância, a vaidade, a tolice é não aceitar ajuda quando você a necessita, né? Dayananda tinha aquelas contribuições assim, né? Muito simples e direta e precisa, né? A gente sabe que no mundo espiritual, nesses círculos assim ditos de sabedoria espiritual, as pessoas têm dificuldade de aceitar a ajuda das escrituras, né? E elas têm ajuda de aceitar ajuda ainda mais do guru, porque a escritura sem guru, ela raramente ela se torna eficaz, né? Mas o curioso é que as pessoas, esses devotos mais infantis, né, eles não têm nenhum problema de ficarem coladinhos, né, coladinhos com os gurus desses daí, de barba longa e etc., na esperança de que, não, esse aqui, né, é o meu pai espiritual e eu estou totalmente salvo debaixo de suas asas, né, curtindo um pouco de Shakti, de energia, né, do grupo, etc. As pessoas não têm nenhum problema de serem devotos de um guru baba desses, né? Ele não tem nenhum problema, porque é uma atitude infantil de tentar se agarrar na saia da mãe ou se agarrar na calça comprida do pai para buscar segurança e proteção. É extremamente infantil esses grupos espirituais, né? Isso não acontece no Vedanta, porque um professor de Vedanta, realmente de Vedanta, não permite, porque faz mal até mesmo para o ego do professor, esse tipo de atitude, né?
se o ego não estiver devidamente purificado. Portanto, saber que eu preciso de ajuda, eu conheço pessoas que passam 10, 20, 30, 40 anos tentando resolver esse problema e elas já deveriam ter compreendido que elas precisam de ajuda, né? Aí elas vão lendo um pouco daqui, um pouco dali, fazendo uma salada de fruta, um coquetel de fragmentos, né? Desenvolvendo junto com as suas ideias e noções pessoais. Aí se apresentam como sábias. Pessoas sábias. Mas quando você olha a vida das pessoas, as pessoas estão sofrendo ainda. Então seria inteligente e sábio dizer assim, não, eu preciso de ajuda, né? Mas o ego é um aspecto da natureza humana que é extremamente infantil, como nós sabemos, né? E tolo. E o ponto aqui é que se você tentou buscar ajuda, apoio, segurança, né? No mundo das coisas, das circunstâncias, das situações, das pessoas, você busca apoio no mundo, você busca proteção, segurança, né? Estabilidade. Depois de um certo tempo, você compreende que não é por aí, né? Então, você vai buscar apoio aonde, né? O ego vai dizer, não, busca apoio em você mesmo, né? Tudo bem, mas você está tentando buscar apoio em você mesmo, você sabe que você é limitado como todo complexo corpo, mente e sentidos, né? Então, a proposta do Vedanta é procure apoio em Deus. Mas que Deus é esse? É aquele Deus que está nas nuvens? Não, não. O Deus do Vedanta é um conceito muito sofisticado, né? É a inteligência suprema, aquilo que está por trás de todos os namarupas, de todas as configurações e expressões do universo. Então, você tem que desenvolver um conhecimento e uma capacidade de refinamento mental, intelectual, para conceber, visualizar, desenvolver a visão deste Saguna Ishvara como a inteligência suprema, que já é um salto enorme da onde se encontram 99% das pessoas nos círculos espirituais por aí, né? Mas é melhor que eles, no início, tenham o Istadeva, né? Um Deus pessoal, uma figura de Jesus, uma figura de um Cristo. É melhor do que você viver simplesmente contando com a proteção, segurança e apoio do mundo, que significa outras pessoas que estão buscando apoio, buscando proteção, e você diz, opa, também vou buscar proteção nesta pessoa que está procurando proteção, né? Então, a proposta é simplesmente, quando nós crescemos, nós paramos de buscar apoio, proteção e segurança, né? Nas coisas deste mundo, pessoas, coisas, circunstâncias, né? Eventos, e nos voltamos para o Senhor, nos voltamos para Deus e buscamos ajuda espiritual aonde? Nas escrituras dos Vedas, nas escrituras espirituais, cujo propósito é esclarecer a real natureza de Deus. Eu não estou buscando Deus porque simplesmente eu quero um carro novo, eu quero um namorado novo. Eu estou buscando Deus não para curar da minha doença. Estou buscando Deus porque eu quero compreender a natureza de Deus. Mas isso, de novo, é um estágio mais avançado, porque buscar Deus simplesmente para obter a compreensão da natureza de Deus, né? Ela tem um apelo muito grande quando você chega a entrar em contato com as escrituras do Vedanta, que diz assim, se você compreender a natureza de Deus, saiba que a natureza de Deus é idêntica à sua. Tativamasi, você é de natureza Nirguna Atma, né? A natureza Nirguna Atma do Jiva Atma é idêntica à natureza Nirguna Atma de Saguna, de Ishvara, o Criador, e Nirguna Ishvara como princípio, além da criação, além do tempo, do espaço, etc., né? Então, nós queremos conhecer a natureza do Senhor, principalmente porque a gente ouviu um boato de que a nossa natureza é idêntica. A gente sabe, a natureza de Deus é ilimitada, infinita, além do tempo, etc, etc. A gente ouviu dizer, a sua natureza é idêntica à natureza de Deus. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho dois caminhos. Eu vou tentar compreender a natureza do ego humano, do eu, do aham,
ou eu vou tentar compreender a natureza de Deus. As escrituras do Vedanta dizem, é melhor você buscar a compreensão da natureza de Deus, porque isso vai manter o eguinho humano, infantil, no seu devido lugar, na sua devida proporção. Senão o ego começa a pirar, desenvolver vaidade e arrogância. E aquilo se torna um impedimento. Não importa quanta compreensão intelectual esse ego possa ver a respeito da natureza do ego, a natureza do eu, né? Tudo isso, né? Por aí, todos os círculos espirituais que rejeitam Deus, eles buscam o quê? Compreender a natureza do eu, a natureza do ego, a natureza da mente. É um caminho? É um caminho. Como Ramana costumava dizer, Vichara, essa investigação do eu, ela tem que se, né, encontrar com a busca da compreensão de Deus. Então, Jnana e Bhakti, no final das contas, elas têm que se encontrar para que o indivíduo possa realmente completar, né, esta jornada humana. O Swami aqui nos diz, nos lembra que estatisticamente, cientificamente, existem sugestões de que uma pessoa religiosa, espiritual, ela tem muito mais força, ela tem mais força mental, emocional, psicológica, né? Por quê? Porque ela já não está sob efeito de constante, né, sentimentos perturbadores de antecipação, medo, desejo, frustração, raiva, porque ela entregou os resultados, ela simplesmente compreendeu o seu relacionamento com o Ishvara, ela adequa as suas ações às leis e princípios do Lorde, que rege este campo de interação aparente, e ela vai vivendo essa vida. E o que ocorre com o sistema imunológico da pessoa? Ele se reforça, porque ele não está sendo bombardado por todos aqueles aspectos mentais e emocionais inerentes à doença do samsara. A doença do samsara é uma doença mental, psicológica, emocional, derivada do fato de que eu sou o cara, eu tenho controle de tudo, eu não preciso de devoção, eu não preciso de Ishvara, porque eu sou autossuficiente, né? Eu vou e consigo o que eu quero. Então, é importante que a gente compreenda o poder de transformação que existe no âmbito desta devoção. E, estatisticamente, é dito que todas essas pessoas têm um sistema imunológico superior, né? E o Swami vai ao extremo de dizer, olha, desenvolva essa vassana devocional, né? É um hábito importante. No final, você vai abandonar esse hábito também, mas não do modo egóico que você está pensando, eu quero me livrar desta devoção, porque isso incomoda a minha autoimagem. Não, vai sumindo, vai desaparecendo, mas no início é uma vassana, né? É uma tendência saudável, né? Positiva. No verso 31, nós vimos que logo esta pessoa se torna uma alma nobre e certamente alcança uma paz duradoura. So, o objetivo desse processo de elevação espiritual através do Yana é exatamente esse, né? É obter uma mente pacificada, uma paz duradoura, né? Uma mente equânime, como queiramos dizer, mas simplesmente uma mente que não sofre. E ela não sofre por quê? Em dois níveis, né? Primeiro, porque o que eu sou, né, não é sujeito aos pares opostos, que são parte desta ordem inferior projetada por Maheshwara, né? Que é sustentada por todos os pares opostos. Não, eu sou além da paz e da perturbação mental, portanto, eu sou o princípio consciência testemunha que observa todos os pares opostos. Mas, além disso, né, eu tenho uma paz duradoura porque eu compreendi o sistema Ishvara. Tudo que eu tenho à minha disposição é responder aos estímulos do mundo, da vida, né, de modo sempre conformado ou adequado, né, harmonizado com as leis da criação, as leis e princípios que regem o universo. Se eu fizer isso, a minha mente vai estar o quê? Pacificada. Então, a gente tem uma mente com a paz duradoura, até mesmo através da devoção a Ishvara, que toda aquela aflição
né, por querer controlar o campo para ver exatamente o que eu quero, quando eu quero, tudo aquilo ali se vai. Eu compreendi isso, eu me rendo ao Senhor, me rendo ao Senhor, me rendo à estrutura kármica, a lei do karma, né? E ele diz: esses são os meus devotos e eles nunca perecem. Estou fazendo só um recap, né? Recapitulando o que nós vimos, como eu faço sempre. Aí ele entra no âmbito de punho espiritual, né? De karma. Ele diz assim, para aqueles, isso é uma outra passagem de um outro, ainda no, vai chegar no capítulo 10. O Swami antecipa o capítulo 10 aqui, dizendo, para aqueles que são sempre firmes nesta devoção, né? Que me adoram, lembram de mim com devoção, com gratidão, né? Eu concedo, finalmente, lá na frente, uma vez o indivíduo tenha desenvolvido mérito espiritual, eu concedo aquela yoga da sabedoria, o Jnana Yoga, dos Upanishads. Eu concedo a minha yoga, através da qual eles alcançarão o autoconhecimento e moksha, né? Então, o Jnana Yoga é o meio, mas ele precisa estar sustentado através de todos os estágios precedentes pela atitude religiosa e espiritual referida como devoção. As pessoas vêm para o mundo cheio de sedes, elas têm desejos genuínos por coisas desse mundo, né? E Ishvara vai concedendo tudo. Você quer isso? Então tudo bem, vai lá, corre, pega, consegue, disputa, né? Compete, né? Aí chega um dia que o cara chega aqui embaixo, ele olha em torno, vê assim, putz, tem tanta coisa que estão me oferecendo aqui, mas por que será que nada me interessa, né? Eu não estou interessado em, ninguém, em nada, né? E aqui o Swami está indicando que você chegou com sede de autoconhecimento, Atmayana, de conhecimento da natureza de Saguna, Nirguna, Brahman, como sua real natureza. Então, se você chega com esta sede, você vai simplesmente desenvolver uma indiferença positiva a respeito dessas coisas que o mundo nos oferece. Uma alma madura é assim, tá? Uma alma madura é assim. E aí o que que ocorre? Aí o Lorde, ele irá providenciar um guru competente e honesto. Aí ele produzirá também as escrituras que vêm com o guru e, naturalmente, as situações kármicas ideais para o aprendizado também serão concedidas, né? O karma favorável, porque pessoas que entram em contato com o guru entram em contato com as escrituras, mas, de qualquer modo, não possuem um karma muito favorável, né? Um karma muito favorável, como aquele da Betânia, por exemplo, né? Né, Betânia? Agora você gostou, né? Né? Você é privilegiada, né? Não tem 3 filhos, não tem 2 maridos, né? Não tem 2 empregos. No momento que você se torna um Yani Bhakta, então você é um devoto do mais alto nível, né? Você é devoto ao conhecimento a respeito da natureza de Deus, né? Então você se torna uma pessoa sábia. Por quê? Porque você antes tinha sede por coisas do mundo e agora a sua sede, não, agora eu quero compreender a natureza do Senhor. Eu ouvi dizer que é idêntica à minha natureza e que a natureza do Senhor é ilimitada, infinita. Então você é uma pessoa sábia. O mundo vai dizer assim, pô, o cara é um fracasso, olha, ele abandonou o mundão, ele poderia estar rico, ele poderia estar usando tempo e energia para ganhar.
milhões, né? As pessoas vão olhar para você como se fosse um perdedor. Isso aconteceu comigo, minha família, né? Até mesmo aqui onde eu estou, né? Pessoas dizem, você é o seu maior inimigo, bababá, né? Aquelas coisas. Mas não importa o que os outros pensem, né? Você é uma pessoa sábia porque você não está se movendo junto com as massas, né? Que estão totalmente hipnotizadas por essa ignorância cósmica que produz o desejo por coisas deste mundo. Seguranças, coisas que nos digam segurança, prazeres, entretenimento, etc. Ele nos lembra no capítulo 2 quando Krishna disse: Come on, Arjuna, levanta e lute. Você está sofrendo, né, psicologicamente, antecipando a morte das pessoas do outro lado, né? E você está aí falando essas palavras sábias, mas você não é um sábio. Se você fosse um sábio, você não estaria aí totalmente aflito pelos mortos, pelos vivos, porque os sábios jamais se afligem pelos mortos, nem pelos vivos, né? Os sábios são aqueles que realmente não estão presos, né? Amarrados nesta ignorância espiritual, né? Que faz de modo que a gente atribua realidade a tudo isso que existe em torno de nós, e aí a gente desenvolva apego, né? Dependência e toda a problemática de aflição a respeito do que está por vir. Fundamentalmente, a sabedoria espiritual significa que a tristeza, que é o elemento psicológico, emocional, né, de sofrimento tão comum na experiência humana, a promessa é que a sabedoria espiritual irá fazer de modo que este sofrimento desapareça ou seja amenizado, minimizado a proporções totalmente, né, administráveis. O que significa? Significa que se aqui e ali tem situações muito trágicas, ainda assim, né, a pessoa sábia, ela não irá sofrer, muito embora no momento inicial ela vai dizer o quê? Hã? O que não? Aí logo, imediatamente, ela se recompõe e diz, por que não? Né? Nada disso me toca. Se está acontecendo, é porque estava precisando. Teve um período que eu dizia assim, né? Aconteceu uma tragédia, eu estava precisando, né? Aconteceu uma tragédia coletiva, não, nós estávamos precisando, entendeu? Essa é a mente sábia do indivíduo que compreendeu Saguna Deus como as leis que produzem os parábolas karmas a nível pessoal e coletivo, né? Portanto, a promessa é que nós alcançamos uma paz duradoura. Aí ele fala sobre uma outra promessa. A promessa é que um devoto, né, um indivíduo que desenvolveu essa atitude religiosa, espiritual, de devoção, de amor, de gratidão, de reverência, né, de aceitação do Parabada como simplesmente como prasada, como uma oportunidade, né, de aprender mais através da dor ou do amor. Um devoto do Senhor nunca tem uma queda espiritual. Aí o Swami diz, olha, cuidado, atenção, não significa que o devoto possa ter altos e baixos, dar umas escorregadas aqui e ali, né? Então, esses altos e baixos, do ponto de vista do devoto, ocorrem, é natural que seja, né? Mas ele jamais será destruído espiritualmente, ele jamais cairá e se esborrachará. Por quê? Por causa desta atitude barra compreensão do que seja o Senhor. Não é? Uma pessoa madura aceita aquilo que vem porque diz assim, so, tudo isso é parábola, tudo isso é karma, né? E tudo isso é desenhado precisamente, cirurgicamente, para o benefício de todos nós. Essa é a lei, esta é a compreensão profunda, esta capacidade de aceitar tudo
como a Prasada de Ishwara, né? Não importa o quanto dramático isso possa ser, essa capacidade revela uma sabedoria muito profunda, não é uma fé cega, é uma sabedoria muito profunda. Esta é a minha promessa, diz Lord Krishna. Portanto, torne-se um devoto. Ó Arjuna, mesmo as mulheres, os Vaishyas, os Sudras, e aqueles que são de origem pecaminosa, certamente alcançam a meta suprema ao tomarem refúgio em mim. Então, ele está dizendo que ele utilizou dois tipos, né? Existem em termos de nascimentos, né? Digamos assim, tem mais em termos de nascimentos. Você pode nascer como um Brahman, né? Que é nascendo em circunstâncias mais favoráveis possíveis para o seu rápido desenvolvimento. Você nasceu numa família sábia, uma família de Jnani, uma família absolutamente dhármica. Você vive e cresce num ambiente muito religioso e espiritual. Então, esse é o nascimento superior, né? E Dopo tem o segundo, que é Kshatriya. Kshatriya são aqueles indivíduos que nascem já numa família ou já com uma tendência de se tornarem, fazerem parte da força, da ordem, entendeu? Como soldados do exército, policiais, tudo aquilo que está ali no campo ajudando a manter o Dharma, manter a ordem. Naturalmente, em teoria, a gente está vivendo no Kali Yuga, tudo foi infiltrado e corrompido, os policiais já não estão ali servindo. Pega o exemplo dos políticos. Os políticos, eles são, em teoria, eles são ditos serem ali para servirem o povo, mas eles pensam lá dentro, eles não têm esse conhecimento, não têm essa compreensão do papel, né? Um papel do Kshatriya, que é de servir a sociedade, eles pensam que eles estão ali para escravizar a sociedade, né? A sociedade está ali para ser explorada por eles. Então, em teoria, né, os brahmanas, eles têm uma configuração gúnica que é devido aos nascimentos anteriores, já nascem com um punya espiritual elevado, e aí, nesta vida, né, eles têm essa vantagem, digamos assim. Os Kshatriyas também. Por quê? Porque eles estão ali para preservar e restabelecer o Dharma, proteger o Dharma. Então, eles estão fazendo um serviço para a sociedade, né, que denota um espírito de serviço. É mais no estilo de um Karma Yogi. O Brahmana seria um professor espiritual, o Shastra seria mais um Karma Yogi, aquele que não somente segue o Dharma, mas procura proteger o Dharma, né? Os Vaixas, que é a outra classe de pessoas por nascimento, são aquelas que nascem com vasanas para o mundo dos negócios, são os comerciantes, né? Então, eles vêm aqui, o objetivo principal é ganhar dinheiro. Eles já nascem numa família rica, o pai, já, a mãe já ensina um pouco mais, ó, tem que multiplicar o patrimônio da família, etc, etc. Então, qual é a característica dessas pessoas, né? Elas são pessoas com nascimentos inferiores, no sentido de que elas não estão preocupadas em preservar ou proteger o Dharma, elas estão preocupadas, de modo egóico, né, de multiplicar suas riquezas, né? Então, é muito mais egóico, né? Então, a superior é o Brahmana, o segundo é o Kshatriya, o Kshatriya, o terceiro são os comerciantes, são os negócios, os Vaishyas, e o Sudra, né? O Sudra é a classe dita mais inferior, que é a classe operária, né? Que faz trabalhos repetitivos, porque as mentes desses indivíduos, elas, por questões kármicas, elas não tiveram o mérito de obter muito conhecimento, nasceram em famílias pobres, que na maioria dos casos é muito tamásica, com pouca possibilidade de sucesso material no mundo, de sucesso intelectual também. Então, essas são as quatro classes, né? E aqui tem uma coisa. Aqui o Swami, ele toca num tema muito delicado, né? E muito, como é que se diz a palavra? É,
controverso. Esta passagem, ele fala sobre as classes por nascimentos menos favoráveis. São os comerciantes, a classe comerciante, a classe operária e as mulheres. Ele colocou as mulheres aqui. Aí o Swami depois começou a dar muita volta para não ofender nenhuma senhora ali na plateia dele, né? Então, eu mencionei na aula passada que aqui ali nas escrituras se mencionava as mulheres, porque as mulheres, né, muitos milhares de anos atrás, né, desde o tempo do início dessas revelações, elas não tinham acesso a estudo, não tinham acesso às escrituras, não podiam participar dos satsangs, das classes, dos gurúkulas, né? Então, a mulher precisava de obter méritos para um nascimento como homem, para depois obter um nascimento como um Brahman, ou pelo menos como um, aquele que sustenta o Dharma, né? O Shastra, e evitar aquela classe inferior que são os comerciantes e os Sudras, se o objetivo, se a tendência for realmente a elevação espiritual, o crescimento espiritual. Então, as mulheres, elas eram ditas assim, né? E faz sentido dentro do contexto da cultura que existia, né, tantos mil anos atrás. Nos dias de hoje, tudo isso mudou. O Swami Dayananda chegou ao extremo de dizer que na Índia tinha uma infinidade de mulheres autorrealizadas que permaneciam em suas casas ainda, exercendo aqueles papéis de dona de casa, com os filhos e etc., mas totalmente liberadas, né? Então, isso, o Swami, ele testemunhou isso, ele falou assim, uau, né? É incrível, né? O que esse processo pode produzir para aqueles que tiveram acesso às escrituras e aos gurus, né? Então, as mulheres não têm nada de inferior, mas aqui o Swami, para não ofender as mulheres, ele passou essa análise para interpretou tudo isso sobre o aspecto do guna, que é um aspecto também muito bacana de ver. O operário mais tamásico, o comerciante, as pessoas de negócio, eles são muito rajásicos, mas têm uma boa condição, uma boa capacidade, uma boa proporção de sattva guna por trás deles, né? E, e aí tem as forças de ordem, né, da lei, etc., que tem muito rajas também, mas tem um elemento além de sattva, que é a observação do Dharma, que os homens de negócios os homens de negócios e os comerciantes, eles muitas vezes eles não têm, porque quando você entra no mundo dos negócios, o objetivo número um é o lucro, né? Já aquele que entrou para estruturar, estabelecer e proteger o Dharma, o foco dele é o quê? É a sustentação do Dharma. Isso em teoria, né? A gente sabe que nós estamos em Kali Yuga, tudo isso foi contaminado, né? E o Brahmana seria aquele indivíduo com muita sattva guna, que é um professor de diversos campos, até mesmo da ciência, mas tem uma mente dominada por quê? Por sattva guna. Mas até aí também é muito relativo, porque tem muitos professores no mundo, nos campos da ciência que têm uma mente satívica, mas pode utilizar aquela sattva guna criativo para fins não realmente dármicos, entendeu? Eles podem colocar toda aquela força intelectual de sattva para desenvolver invenções novas e não ser, e muitas vezes eles se corrompem no processo, né? Então, eu só queria mais uma vez tocar nesse assunto, tá? Que as mulheres não se ofendam, isso é coisa do passado, e aqui o Swami vai dizer que não é bem assim, que as mulheres simplesmente elas têm. O Swami apresentou um conceito aqui bacana. Primeira vez que eu vejo ele colocando esse conceito, ele diz: a questão é que as mulheres, elas agora mudou também, né? As mulheres não querem ter mais filhos, porque a ideia de que a mulher deveria competir no campo do trabalho fez dela, né, consciente, né? Ela ficou mais consciente de, pô, se eu tiver um filho atrás do outro, eu não vou conseguir competir com os homens no campo do trabalho, né? É injusto que eu trabalhe para ganhar só metade dos homens, né?
Então, elas pararam de querer ter filhos, né? Mas aqui o Swami diz, as mulheres têm este handicap, né? Essa vulnerabilidade, porque elas têm filhos. E não somente isso ocupa muito elas, mas elas têm uma tendência emocional muito grande de ficar apegadas aos filhos. E o apego aos filhos causa insegurança, né, desconforto, o medo, né, de que algo ruim, muito traumático, possa ocorrer com os filhos, né? Então, a mulher tem já mais este aspecto emocional de apego. E isso pode ser dito também, né? Então, ele colocou aqui, né, o desfavorecimento a nível intelectual e a nível emocional. Emocional é assim, tem pessoas que elas se apegam a tudo, não somente aos filhos, né? Pessoas que nunca tiveram filhos, algumas delas, elas se apegam a tudo, né? E você sabe que o apego causa perturbação, porque apego causa dependência, e é um apoio, né? Você está, né, obtendo um pseudo-apoio, né? Apegando, dependendo de alguma coisa que desaparece, né? Como se você estivesse usando uma bengala já toda podre que pode quebrar a qualquer momento, né? Então, esta deficiência emocional em oposição à deficiência física, que é um outro obstáculo, deficiência intelectual, né, que é o caso dos Sudras, dos operários, né? Então, ou até mesmo, o que mais? Deficiência física, né? Qualquer tipo de deficiência, né? E aí ele começa a falar sobre a deficiência emocional daqueles que se apegam. Ele fala também daqueles que nascem de pais que são ateus, é uma deficiência grande, né? É uma deficiência religiosa, eu diria. O ateísmo, uma descrença total a respeito de Deus. Ok. Mas o ponto aqui é que, neste verso, né, foi dito. Não importa o quanto desfavorável seja o nascimento, não importa o quanto desfavorável seja uma mulher, ou seja um homem que criou os filhos e que sofrem de obstáculo emocional devido ao apego, ou os comerciantes ambiciosos por mais e mais lucro, 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 né? E os operários, tadinhos, que estão ali ainda exaurindo mais o nascimento, mas tem possibilidade, ou tem a possibilidade de crescer, porque o ponto aqui não importa quanto desfavorecido você seja, se volte para Deus, que a partir daí vocês, mais cedo ou mais tarde, alcançam a meta suprema, que é a compreensão de mim. No início, você tem que tomar refúgio em mim, tomar refúgio no Lord, no Senhor Criador. O que que significa tomar refúgio em mim? Não existe um lugar onde você possa ir para se proteger, não é uma cabana, não é um barraco, não é uma proteção, não é um shelter, não é nada disso, não é um bunker, não, é não? Você toma um refúgio psicológico, né? Através da compreensão das leis do Senhor, né? E deste relacionamento no qual eu tenho uma infinidade de limitações, mesmo após eu ter compreendido essas leis que regem o campo das interações, ainda assim eu tenho uma dificuldade, uma limitação em observar e seguir essas leis, né? A observação do Dharma é algo que nós também estamos sujeitos a violações, né? Então, compreendendo a limitação humana que nasceu da ignorância, vive ainda com resquícios de ignorância, fazendo um esforço enorme, né, de se purificar e crescer, nós tomamos refúgio em quem? Em Ishvara, que é no conhecimento a respeito de Ishvara como a lei do karma. A lei do karma de estudo, tá? De estudo. Promessa é essa, onde quer que estejamos, comece, se volte para mim, né? Abandone aquela atitude, né, materialista de que você nasceu da matéria e esse Deus não existe. Não seja um ateu, é cometer suicídio espiritual praticamente.
Do mesmo modo, aqueles que acreditam que não existe livre-arbítrio, que tudo ocorre por acidente. Então, o que que Ishvara vai fazer? Não, esse aqui, ó, eu dei a essa pessoa o livre-arbítrio e a pessoa está negando, está rejeitando, não só rejeitando, está dizendo não existe. Então, naturalmente, Ishvara, o Criador, não tem nenhuma outra opção que seja o quê? Não, ele tem que voltar como um inseto, sem nenhuma, né, possibilidade de exercer escolha, né? Porque ele negou, ele rejeitou, né? Então, existem diversos modos de cometer suicídio espiritual, ou declinar, né, obtendo um nascimento inferior, e essa galera não está sabendo disso, eles pensam que o mundo está limitado entre uma data de nascimento, uma data de óbito, e que o objetivo aqui é se lambuzar através do consumo de objetos de experiências, né? Ok. Então, ele falou sobre as pessoas desfavorecidas, né? Primeiro, desfavorecimento, nascer num ambiente de familiar ou cultural onde não seja muito propício ao crescimento espiritual. Aí ele cita imediatamente um exemplo, porque existem exceções a todas as regras, né? Ele cita um exemplo de um santo, de um sage chamado Prahalaba. Ele nasceu de um pai que era satanista, demoníaco, né? Mas ainda assim, apesar daquele ambiente absolutamente adverso, ele cresceu, desenvolveu e ele se tornou depois um sage, né? Nascido de uma família satanista. Então é sempre possível, desde que o indivíduo faça esta revolução e se volte, né? Se volte para a busca pela compreensão da natureza de Deus e das leis que regem esta nossa experiência humana. A gente pode nascer contra a corrente ou a favor da corrente. A corrente espiritual é mais fácil, né? Se a gente tem punho espiritual, é muito fácil. Se a gente tem punha material, é fácil ficar mais rico materialmente, mas essa corrente materialista é um grande problema, porque muitas vezes ela é em contradição ao crescimento espiritual, porque o indivíduo começa a violar o Dharma, porque tudo que ele conhece, né? Então, a espiritualidade, a vida religiosa, né, é algo que a gente precisa, né, semear desde cedo, independentemente do nosso ambiente familiar seja propício ou não. É mais difícil, né? Mas ainda assim não é impossível, né? Então, esta é a atmosfera número um. Aquelas atmosferas não favoráveis a número um. O segundo exemplo, ele apresenta, é o exemplo do Striha, que literalmente significa mulheres. Mas não diga que são mulheres pecaminosas, mulheres isso e aquilo, não. Aí ele fala sobre as mulheres do ponto de vista das suas limitações emocionais, né? Mas a minha compreensão é que ele está evitando o tema e tentando ser gentil e diplomata com as senhoras em sua audiência, que são muitas, né? Ele fala, senhoras, muita atenção. As mulheres são desfavorecidas, mas não é exatamente o que vocês possam pensar. Eu vou te contar mais tarde. Aí ele vem com esta conversa de que é porque elas são mais emocionais, né? E mulheres, em geral, elas parecem ser um pouco mais emocionais, né? Então, não sei, os homens dizem, né? Não é que eu não seja homem, mas eu também fui muito emocional quando eu era jovem, né? Então, as mulheres, elas são, em geral, menos intelectuosas e mais emocionais, né?
mas não é uma regra geral, né? E a pessoa que é muito emocional, né, eu conheci algumas na minha vida, alguns relacionamentos íntimos com algumas pessoas extremamente emocionais, elas sabem relacionar só no nível emocional, é um bombardamento emocional. E essas emoções, quase sempre, elas são violentas e elas comprometem o intelecto, né? A nossa razão, etc., porque fica tudo muito agitado emocionalmente, né? Então, essas pessoas que são extremamente emocionais, Professor, elas têm um pouco de corrente contra que precisa ser superada, né? Mas it's not a big deal, não é uma coisa, né, muito séria, desde que a pessoa esteja determinada realmente a nadar contra a corrente. Essa história de nascer num ambiente no qual você só nade a favor da corrente, eu acho que é muito raro, a gente tem que saber que é muito raro, né? E a vantagem de nadar contra a corrente, Mariné, é que você desenvolve mais músculos, mais força, entendeu? Você se torna mais forte mesmo, né? professor, Tem ouvindo? alguém falou? Eu. Será que meu microfone não está funcionando? Ah, sim, querida, porque o meu laptop estava baixo, o meu áudio. É, Diga. pensando nisso, né, sobre a mulher ser mais emocional e o homem, né, eu concordo, porque a cultura traz que o homem não pode ser tão emocional e traz um programa que a mulher pode ser, né, é um benefício ali, né, que o homem entende e não dá tanta vazão à emoção. Eu acho que isso faz todo sentido, porque a cultura valoriza isso e a mente da mulher está mais desenvolvida para expressar com liberdade, vamos dizer assim, as suas emoções, enquanto o homem contém isso. De uma Não. certa maneira, isso facilita o conhecimento, sim, ser homem numa cultura que contém, vamos dizer assim, a emoção. Ó, até os anos do século passado, 60, 70, não sei se vocês viram, teve uma série na Netflix que era popular uns 5, 7 anos atrás, Mad Men, acho que é Mad Men. Vocês ouviram falar de Mad Men? Mad Men é uma história que acontecia nos anos 60 dentro de uma empresa de marketing, na época o marketing estava desenvolvendo, onde as mulheres ali eram simplesmente secretárias, ganhavam salários muito baixos e eram abusadas como objetos de beleza, objetos, né, de prazer, né? E é uma história muito bacana dessa menina que se impõe um pouco e depois ela apresenta, uma atriz maravilhosa ela, e ela vai desenvolvendo e ela vai competindo e vai subindo, né? Mas sempre encontrando uma situação desse tipo. E a gente está falando de quê? Nos anos 60, nos Estados Unidos, que era um país já muito avançado, né? Então, até muito recentemente, as mulheres culturalmente não podiam nem votar nos Estados Unidos. Você acredita nisso? Não tinha direito de voto. Então, é tudo muito, muito novo, né? E do ponto de vista emocional, o homem não podia chorar, porque ele dizia, cara, que isso? Você não é homem, não? Seja homem, não pode chorar, não pode se emocionar. Então, essa cultura, ela vem de uma cultura muito machista, né? No qual tudo isso nós experimentamos recentemente, né? Mas o fato é que, dentro desse contexto de milhares de anos, que esses ensinamentos sobreviveram, né? Milhares de anos, etc., né? Existem passagens que denotam, e aí o Swami Paramarthananda mesmo diz que no passado a mulher ela não tinha acesso aos ensinamentos de moksha, entendeu? Do mesmo modo que as mulheres 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, não tinham acesso ao voto, né? Não tinham acesso à educação. Tem filmes que fazem dizer que a mulher não podia entrar na faculdade para desenvolver uma profissão que os homens, né? Então, é cultural mesmo, né?
Então, a gente precisa entender o que significa ser mulher, não ser mulher. Então, é mais ou menos isso. Eu vou parar por aqui, a gente volta em 10 minutos, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.